Aí, agora sim, até treinar de novo tem que colocar todo mundo. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos para o nosso estudo do livro dos Espíritos. Nós hoje vamos tratar aqui, dar uma avançada, um pouquinho mais. Então, ainda estamos na primeira parte das causas primeiras no capítulo 1 de Deus. Hoje vamos falar sobre o tema panteísmo, questões 14, 15 e 16. Antes de iniciarmos, antes de passar para o Michel e o Eric, peço a você, caso não se inscreveu em nossos canais, que se inscrevam, curta, comente e compartilhe. Os canais são KardecTube, do Michel, Espiritismo em Kardec, do Eric, e o Estudar Kardec, do Lauro, e a gente conta com o apoio de vocês aí na divulgação de todos os nossos conteúdos, todos os nossos estudos, tá bom? Michel, boa noite, depois para o Eric, boa noite para vocês, mais uma vez obrigado aí por estarmos juntos para mais uma noite de estudos. Michel. Boa noite, Lauro, boa noite, Eric, boa noite a todos que nos acompanham em mais um estudo da obra O Livro dos Espíritos. Hoje a gente vai estudar a última parte do primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. Nós estamos bem no início, no capítulo 1 de Deus, né? Lá da primeira parte. Então, que a gente tenha uma ótima noite de estudo, como sempre, que todos possam participar, trazer questões. E não se esqueça, como o Lauro já lembrou, de curtir, compartilhar os nossos estudos, convidar mais pessoas para participar, que isso também ajuda a divulgar o nosso material. Que a gente tenha uma ótima noite de estudo. Eu passo para o Eric. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui. Quero agradecer ao Michel, ao Lauro e espero que seja um excelente estudo. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Então, reforçando mais uma vez. Gente, comentem, façam suas perguntas, aquilo que você não entendeu, participe mesmo. É muito importante a participação para que o estudo vai ficando cada vez mais enriquecido. Michel, você e o Eric querem fazer alguma consideração ou já quer ir para o compartilhamento? Da minha parte, a gente pode ir direto para o 14, daí a gente lê, comenta e começa a fazer a roda girar. Eric. Podemos ir. Então vamos lá, como a gente já viu, né? O capítulo 1 sobre Deus, ele tem 4 partes. A gente já viu 3, a gente viu Deus e o infinito, onde a gente tem aí uma definição do conceito de Deus para o Espiritismo. Aí a gente viu as provas da existência de Deus, a gente viu que observando a criação, observando o universo, a gente deduz racionalmente que há de ter uma causa esse universo, né? E a gente mostrou que o Espiritismo inclui nesse universo o elemento espiritual, né? Uma vez que eu coloco além do elemento material o elemento espiritual, é absolutamente dedutivo do ponto de vista racional que a gente conclua que há de ter um Deus, uma causa para esse universo, uma vez que ele não pode ter se feito sozinho ou por obra do acaso. Depois a gente viu sobre os atributos da divindade, a gente viu que, embora a gente não possa ter uma noção completa da ideia de Deus, justamente porque nós somos espíritos inferiores, mas a gente pode ter uma noção, dentro das nossas limitações, uma ideia daquilo que seja o mais próximo, né? A ideia mais perfeita que a gente possa fazer de Deus. Essa vai ser a ideia de como Deus é, né? Então a gente viu lá a questão do Deus único, imaterial, imutável. A gente tratou um pouco da questão do justo e bom.
demonstrando como Kardec vai colocar Deus só pode ser assim, e qualquer outra explicação que diminua ou coloque Deus não sendo assim, o problema está na teoria, está naquela visão e não em Deus, né? Então, ele usa isso como parâmetro para a verdade, a gente viu isso no estudo passado. A gente pega o conceito de Deus e dos atributos dele e analisa todas as propostas teóricas aí, elas não podem ir contra a ideia dos atributos de Deus. A gente chegou a pegar alguns exemplos no estudo passado. Agora ele vai para o último ponto, que é a questão do panteísmo, e aí ele vai nessa questão 14, que talvez seja a grande questão chave para que conclua a ideia de como que a gente vai estudar Deus no Espiritismo. Ele vai deixar bem claro o porquê que a gente vai trocar de assunto. A gente vai ver que esse é o último assunto. Eu vou ler, já comento alguma coisa e passo para o Eric. Então é panteísmo, né? 14. Kardec pergunta: Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Aí os espíritos respondem: se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Então, antes de ler o resto da questão, que é a parte mais profunda da questão, só para a gente se situar. Então, existem algumas doutrinas, alguns filósofos, alguns pensadores que vão colocar Deus como sendo uma soma de tudo que existe, né? Então, Deus seria realmente como a pergunta, como Kardec faz, né? Ele seria a resultante ou a soma de tudo que há no universo, né? Então, todas as forças, as inteligências. E essa é justamente uma ideia genérica de panteísmo, né? A ideia do todo. Deus seria tudo, né? Ele seria a própria natureza. Seria o próprio universo. E aí, Kardec quer saber se o que os espíritos acham dessa opinião. E aí os espíritos dizem, né? Se Deus fosse a própria natureza, ele seria ao mesmo tempo causa e efeito, né? Então, a gente teria aí uma contradição, como ele poderia ser uma e outra coisa. Então a gente vai ver que os espíritos vão ser contrários à ideia do panteísmo, né? Aí eu vou ler o resto da pergunta e vou fazer algum comentário pequeno e passo para o Eric, porque essa aqui sim nós vamos ter que trabalhar bastante esse próximo parágrafo, porque ele é muito importante, porque a gente vai ver que é um resumo, né, do assunto todo sobre Deus. Aí os espíritos vão dizer, continuando a resposta, né? Deus existe. Disso não podeis duvidar e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto donde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber quando na realidade nada saberíeis. Deixai, consequentemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Então aqui a gente vai ter os espíritos deixando muito claro o ponto limite da teoria espírita para esse assunto. Por isso que eles já dizem, não vades além. Os espíritos estão dando a recomendação. Eles estão dizendo que tentar ir além não é útil e a gente não vai conseguir solucionar com as ferramentas que a gente tem o problema. Então, isso é muito importante, porque a gente vai ver em alguns momentos, na construção da teoria espírita, justamente os espíritos mostrando os limites dessa teoria.
Isso é muito fundamental. Porque se eu tentar ir além dos limites que a própria teoria coloca, eu vou gerar sistemas contraditórios. Então, eu vou estar gastando tempo tentando resolver o problema, que eles já disseram que eu não consigo, eu vou gerar mais problemas e não vou sair do lugar. E, ao mesmo tempo, eu vou deixar de tratar daquilo que eu posso tratar e que vai me lançar no futuro na condição de ter a possibilidade de resolver o problema. Então, a gente tem que prestar muita atenção quando os espíritos colocarem limites e levar a sério isso. Porque senão a gente fica criando sistemas. São tentativas de explicação que não dão conta de explicar satisfatoriamente todos os pontos da questão e gera contradição. Então eu tenho que pegar as noções que eles deram de Deus e prosseguir para outro assunto, que eles vão dizer, começai por vós mesmos, né? Esse é um assunto que a gente pode aprofundar mais, que é o estudo de si mesmo. Então, os espíritos superiores já deram a informação, e é óbvio que o intelectual, o estudioso, ele pode tentar continuar, que é o que muitas vezes fazem os filósofos, né? É da natureza da filosofia, o filósofo ele fica tentando criar sistemas, mas ele não sai do lugar. E os espíritos estão explicando por que isso acontece. É porque com o uso da razão do espírito imperfeito, que falta um sentido, que ele só adquire quando é espírito puro, ele não consegue, ao não ter a ferramenta, ele não consegue resolver a questão. Então, por que que geralmente o filósofo ele continua tentando criar sistemas para entender essas questões sobre Deus? Porque ele não tem a informação de uma revelação espírita, de alguém que já sabe que eu vou poder solucionar o problema no futuro, porque para ele não há futuro, porque para ele não há espírito, porque para ele não há a evolução do espírito. Então, por isso que ele fica tentando agora achar o problema, porque para ele só há o agora. Ou a ideia que ele faz de futuro não é como o espiritismo apresenta. Então, ele só tem, a gente só tem enquanto espírito imperfeito encarnar no corpo a razão e a vida presente. É isso que eu vou usar a minha razão agora para tentar solucionar o problema. Agora, com o espiritismo, por que faz sentido eu entender isso que os espíritos dizem de não tentar ir além? Porque eu tenho um futuro para o espiritismo. Então, faz todo sentido eu aceitar o que os espíritos estão dizendo. Que eles já me disseram, somente quando eu me torno espírito puro, eu vou poder resolver a questão. Então, como eu tenho a ideia de uma evolução onde eu vou me tornar espírito puro, eu posso esperar para resolver a questão, eu posso atender ao que os espíritos orientam, não tentar ir além. Que é isso que faltou para os filósofos. Por isso que eles tentam resolver agora o problema. Então veja que o espiritismo ele tem um caminho diferente para tratar do assunto. E inclusive para deixar a definição do problema total para depois. Porque para o espiritismo há um depois comprovado. Então essa parte da revelação espírita acrescenta muito, né? E ele diz, e ele já dá os argumentos caso eu queira ir, digamos que eu não aceite, né? A recomendação deles de não ir além. Eu tente entender mais a fundo a questão de Deus sem poder. Ele já diz, ó, não vos percais num labirinto de onde não lograria sair. A gente entra num labirinto. A razão começa a entrar num labirinto que ela não consegue achar a solução. Ela começa a entrar em contradição. É o exemplo que a gente dá da ideia, por exemplo, quando a gente pega a ideia de causa, né? Causa e efeito.
Aí, quando eu penso a ideia de causa primeira, é uma causa que não é causada, mas a razão tende sempre a procurar uma nova causa, uma nova causa. Nota que começa a entrar em contradição. Eu tenho que abandonar essa prática de tentar usar a razão para resolver isso, porque justamente a razão do espírito imperfeito, ela derrapa nesse empecilho. Assim é quando eu tento entender Deus de uma maneira mais profunda. Eu começo a tentar usar a linguagem, a tentar criar metáforas que não me dão. Por isso que ele diz, aí ele diz o resultado de eu insistir, né? Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos. E aí ele define aqui, é muito importante porque tem uma definição de orgulho na própria questão. Os espíritos definem que é orgulho. Acreditar saber quando na realidade nada saberis. Essa é uma definição muito boa de orgulho. O orgulho faz você acreditar que você sabe quando na verdade você não sabe. E é muito difícil sair do orgulho. Por quê? Porque você acredita que sabe. Se você acredita que sabe, você não abandona, porque você acha que sabe, né? E aí nunca aprende de verdade, porque acha que sabe. Então, nota que é um círculo vicioso, e eles estão avisando justamente sobre isso. Então, eles vão dizer para Kardec aqui, que se contente com essas noções que eles deram de Deus, e que parta para o estudo de si mesmo, né? Das vossas imperfeições, que será mais útil. E a gente vai ver que é justamente aí que Kardec vai encerrar o capítulo. Kardec fez exatamente como os espíritos orientaram. Ele entendeu realmente a impossibilidade. Os espíritos já disseram, se você não for espírito puro, você não vai entender mais do que isso. Então ele abandona de tentar criar mais sistemas e se perder no labirinto, e ele vai logo aqui, já nas próximas questões, encerrar o capítulo. E aí ele vai trocar de assunto. Aí ele vai para outros assuntos, que daqui a pouco a gente vai ver também que há novas limitações, até que ele vê que realmente o único estudo que ele vai poder aprofundar com os espíritos é o das nossas imperfeições. É por isso que o espiritismo vai desenvolver uma teoria do espírito e terminar essa teoria falando da teoria moral. Porque é essa realmente a única que a gente pode tratar. Enquanto eu estou preso na escala espírita na terceira ordem, eu não dou um salto para a segunda, eu não consigo resolver as outras questões que Kardec propõe para os espíritos. E eles vão deixar claro, olha, enquanto não sair do espírito imperfeito, não adianta. Então, nós vamos atacar o quê? Sair do estágio do espírito imperfeito. Nota como é muito coerente a proposta. E a gente tem que respeitar esses limites teóricos. A gente vai ver que foi por muitas vezes não entender essas limitações que a gente, no movimento espírita, ficou criando sistema. A gente vai ver isso depois sobre outros assuntos. Os espíritos vão dizer, não vades além. Há vários, a Deus é um desses assuntos. Vão ter outros. Senão a gente vai cair em contradição, como caiu. A gente, em diversas áreas, às vezes o movimento espírita estudando Deus. Eu lembro que há algum tempo atrás teve alguém que estava nos vendo aqui que fez uma pergunta muito interessante sobre a questão de Deus estar fora do universo e o pensamento dele estar dentro, uma coisa assim. E eu lembrei dessa questão 14. O nosso espectador, ele estava fazendo algo que a questão 14 diz para não tentar fazer. Ele estava tentando imaginar, criar uma imagem de como seria Deus no universo. Então ele está tentando fazer algo que os espíritos dizem, não vades além. Deus existe, tem os seus atributos e ele não é o universo. Ele é a causa do universo. Mas ele não se confunde com a criação. Ele está no universo, mas ele não é o universo. Então, eu ficar tentando imaginar, eu separar um pontinho aqui, mais para cá, na esquerda, tá Deus. Aqui, mais para cá, começa o universo. Se tu tentar fazer esse tipo de raciocínio, é exatamente o que eles estão dizendo, não vades além. Que aí a gente quer usar as nossas ideias para tentar imaginar como é que seria Deus no universo. Então é muito importante a questão 14. Lá no primeiro estudo eu avisei que a gente ia chegar nesse ponto, que é os limites.
E a gente vai ver que Kardec respeita exatamente, ele não tenta fazer mais teoria sobre Deus, e ele vai seguir o estudo para outros assuntos, que também, os assuntos que ele vai seguir daqui a pouco, os espíritos vão dizer, tentar entrar nas questões da matéria, da criação, como é que foi criado o espírito. A gente vai ver também, os espíritos vão dizer negativo. Aí Kardec vai fazer o quê? A partir da segunda parte em diante, ele só vai tratar do espírito. É muito interessante como a gente vê Kardec seguindo as orientações que os espíritos dão, né? Falei bastante, vou passar para vocês. Então, Antes do. Não, Eric, já vou mandar uma pergunta já junto aqui. Veja, né, de tudo que o Michel tratou aqui, Eric. Hoje a gente consegue ver, no tempo do Kardec, no século XIX, tinha, então, existia a doutrina materialista, uma doutrina, né, que o Espiritismo combateu e combate até hoje. Mas eu tenho percebido que há um aumento de ateus, de materialistas. Seria por o aumento seria justamente essa ideia de querer criar um sistema para tentar explicar Deus, aqui no caso, um sistema para negar Deus, né? Mas, assim, isso estaria mais ou menos intrinsecamente ligado? Por não compreender Deus, logo eu prefiro negar, crio um sistema qualquer, ou eu crio um sistema absurdo para tentar explicar Deus. Esse raciocínio fica mais ou menos coerente, Eric, e depois o Michel. é uma das possíveis causas, né? Porque como diz aí, né? As pessoas elas querem, né? Ir além do escopo da ciência espírita, né? Porque a ciência espírita não é uma filosofia no sentido, por exemplo, do platonismo ou do kantismo, né? O filósofo ele especula sobre as coisas, né? O filósofo ele especula. Já a ciência espírita ela se detém nos fatos empiricamente comprováveis. Por isso que Kardec não vai entrar nessas questões teológicas ou metafísicas muito abstratas que você não tem como ter uma prova palpável disso, né? Que como disse, né? Falta um sentido para a gente entender a natureza íntima de Deus, né? E muitos que defendiam o panteísmo achavam que trazer Deus para o universo, para a matéria, talvez fosse um meio de explicar a natureza íntima de Deus. Né? Mas a gente ainda nem entende a natureza íntima da matéria, né? Quanto mais de Deus, né? Então, isso foi um problema, né? E não só na questão de Deus, mas na questão, por exemplo, do mundo espiritual, o movimento espírita brasileiro, né? Os espíritos diziam, né, o mundo espiritual não é apreciável na vossa linguagem, né? Ele está além da vossa linguagem. O movimento espírita brasileiro ignorou e foi além, né? Aí entra o orgulho, né? Você quer saber algo que na verdade você não sabe, né? Então isso entra a questão do orgulho, né? Sócrates, por exemplo, já falava disso, né? De que ele tinha ciência que não sabia, né? Enquanto os outros da época dele achavam que sabiam muito mais do que não e realmente não sabiam. Então aí já vem um conceito de humildade, né? De orgulho. E como eu falei, o espiritismo é uma ciência. O filósofo pode especular, ficar especulando, né? Mas ciência é só o que é empiricamente comprovável, né? Então Deus não vai entrar nisso, né? A gente não vai entrar na natureza íntima de Deus ou falar que, por exemplo, tinha uns panteístas que diziam que a nossa alma, quando a gente morre, nossa alma vai se fundindo todo, né? Aí Kardec vai dizer, isso seria igual ao materialismo, né? Porque você se transformaria em nada. Né? Igual ao materialismo. Então, tem até uma pergunta aqui do Ricardo Ramos, no meu canal, né? E, enfim, isso se aplica a qualquer sistema, né? O espiritismo ele não condena quem quer filosofar e especular sobre Deus, né? Mas no espiritismo, como o espiritismo é uma ciência, é isso que é o mais importante entender. O espiritismo vai se apegar no que é comprovável, nos fatos, né? No que já é factual, né?
quantas especulações, o espiritismo não vai entrar nessa seara. Né? Kardec diz lá na Gênesis que o espiritismo fez uma metafísica científica, ou seja, ele vai se prender no que é comprovável pela ciência espírita. Né? Sobre essa pergunta que tu colocou, Lauro, né? A gente vê que o próprio advento do espiritismo, né? Ele vem justamente no momento em que as pessoas elas já não eram adeptas da religião tradicional, né? A igreja ela começa a perder força aí nos últimos séculos. A ciência vai se desenvolvendo e crescendo, né? Há uma separação aí da religião na sociedade, né? A religião ela vai perdendo um poder, inclusive político, e a ciência ao mesmo tempo vai se desenvolvendo. Tá? E a gente vai vendo aí que há uma universalização das ideias de todo mundo ter acesso ao estudo, educação, e ao mesmo tempo começam os desenvolvimentos de bem-estar material da humanidade, né? E essa preocupação de que isso atinja toda a humanidade. Em todo esse contexto, iniciando e fervilhando, é bem nesse momento que nasce o espiritismo, né? Porque o que acontece? Se eu não tenho mais a autoridade da religião, que era quem tratava das questões do espírito, da moral e da vida futura de uma maneira popular, né? De uma maneira geral, ela não tem mais a mesma autoridade e ela enfrenta problemas porque a ciência começa a demonstrar vários equívocos, várias irracionalidades nas teorias religiosas tradicionais. A religião perde poder, então a atenção das pessoas passa a ser a vida material, o conforto material, a construção de uma vida social mais justa, confortável, em todos os sentidos. É como se a nova religião fosse a matéria, já que o Deus, o espírito que vinha das religiões, perdeu o interesse. Claro que a gente está falando do ponto de vista teórico, né? Agora, se eu não tenho uma boa teoria que coloque a questão espiritual, a questão da vida futura, na mesma exigência que as ciências vêm tratando da vida material, com o mesmo rigor, com os mesmos critérios, é natural que o materialismo ele vá ganhando força. E é basicamente o que aconteceu com a nossa sociedade. A nossa sociedade, de uma certa maneira, ela se desligou da religião, ela não coloca mais a religião como centro da sua vida, e ela passou a ter preocupações sociais materiais. Basta ver que é por isso que nunca se brigou tanto por política como agora, né? Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas com a vida material no agora. E quem é que vai cuidar disso? É o campo político. Então a gente vê que é exatamente para isso que vem o espiritismo, porque eu escapo do dogmatismo religioso e também consigo combater o materialismo. Porque agora eu tenho uma ciência falando que há uma vida futura, que há um espírito, que faz sentido eu ter uma lei moral, uma conduta ética. Então o espiritismo ele vem, é como se fosse uma pecinha numa engrenagem que se tu tirar ela, eu vou ter
Exatamente os conflitos que a gente está tendo hoje. Hoje as pessoas estão brigando, se ocupando e lutando pela vida material. Aqui. Então eu preciso de uma teoria que mude esse foco, que mostre para as pessoas que o aqui é absolutamente curto, temporário, muito temporário, não é a vida principal do espírito. Então eu não posso trocar a vida futura por essa vida temporária. Isso significa que a gente não deva trabalhar por um mundo material melhor? Não é isso. Mas é que eu não posso fazer um jogo de tudo ou nada. Eu não posso, por exemplo, em nome da busca de um bem-estar material, passar por cima de uma conduta moral, de uma conduta ética, só em nome da conquista de um mundo melhor aqui. Porque como a minha vida verdadeira não é aqui, é uma viagem temporária, e os espíritos vão dizer que é uma viagem tão curta que não vale a pena nem desfazer as malas. Então esse é o problema. Hoje o foco está muito na vida presente, que é justamente uma consequência do materialismo. Eu não sei se há realmente uma vida futura, eu tenho dúvida, eu não tenho muita clareza de como é que é essa vida futura, então o que eu vou me preocupar com a vida agora? E se eu precisar brigar, odiar, matar, passar por cima, fazer guerra, destruir, interessa. Eu tenho que cuidar da vida agora, porque a vida futura eu não sei. É o que a dúvida traz quando eu tenho uma teoria fraca sobre a vida futura. Aí a gente vê que o espiritismo vem justamente como esse antídoto. Mas o espiritismo segundo Kardec, né? Porque o espiritismo segundo Kardec, como ele é uma ciência prática, ou seja, não é um discurso sobre a vida futura. Por isso que o espiritismo de Kardec era um espiritismo prático, era um espiritismo da evocação dos espíritos. Eu fico conversando todo dia com os espíritos em Kardec. Então a vida futura, ela está presente no meu dia a dia. Como Kardec queria, e é como os espíritas do século XIX se portavam. Agora virou discurso. Como a doutrina espírita, graças ao movimento espírita, tirou a parte prática, que era a sua força, virou discurso. Virou mais uma religião. Ou seja, eu tenho várias religiões falando sobre a vida futura, o espiritismo é mais uma. Virou só um discurso fraco. A vida material é mais atraente. Aí, quando as pessoas vão ver, bom, vamos ver como é que os espíritas, como é que é para os espíritas a vida futura, as pessoas se deparam com o André Luiz, Nosso Lar, pega um filme como o do Nosso Lar. A pessoa diz, meu Deus, mas isso aí é Harry Potter, é Star Wars, é Senhor dos Anéis, isso aí é ficção científica. Isso é coisa para criança. Eu apresento a vida futura também, da mesma maneira que as religiões falharam com as ideias de céu e de inferno, elas se tornaram tão ridículas que a humanidade não deu mais bola para isso. O movimento espírita fez o mesmo erro, transformou a teoria espírita numa teoria ridícula. E as pessoas hoje olham os espíritas falando, dizem assim, isso aí é bobagem. Deixa eu cuidar aqui da minha vida material, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso comprar mais coisas. E aí tem alguém ameaçando pegar o meu dinheiro, o meu emprego, a minha vaga. Então eu tenho que odiar, eu tenho que combater, eu tenho que passar a perna, eu tenho que passar por cima, eu tenho que... É um estado sempre de tensão e conflito. É a vida material hoje em dia. E foi assim, Michel, que o Pondé se referiu ao Espiritismo, como uma doutrina infantil. Né? E aí a gente vê que qual é o erro do Pondé? É que ele não conhece o espiritismo kardeciano. Ele conhece o movimento espírita. Mas o movimento espírita tem culpa. Porque imagina que a gente é leigo no assunto. Vamos imaginar que a gente é leigo em espiritismo e a gente quer conhecer o espiritismo. Naturalmente, a gente vai procurar o quê? Olha, aquelas obras mais conceituadas, aquelas instituições mais conceituadas, porque eu vou acreditar que elas são sérias.
Então eu vejo lá, Federação Espírita Brasileira. Eu vou pensar o quê? Que essa entidade aí vai falar alguma bobagem sobre espiritismo? Eu vou raciocinar naturalmente. Essa deve ser a principal instituição sobre espiritismo no mundo. Vamos ver o que ela tem para dizer. E é ela a primeira a deturpar Kardec. A apresentar André Luiz, a apresentar Emmanuel. A dizer que é religião, a dizer que não pode fazer vocação. Aí ela tem os seus santos. Só que a gente trocou os nomes. A gente fez a mesma coisa que a igreja, só que a gente trocou os nomes. Tem o santo, tem o anjo, tem o demônio, tem o lugar sagrado, tem a igreja, tem a missa, tem a Seus catequese, sacerdotes. tem a catequese lá para as crianças, os jovens tocam violão. Virou uma igreja igualzinho uma igreja. E aí, bom, vai vir o discurso. A ética é um sermão, né? Aí o palestrante dá um sermão. Mas isso é pouco, né? Isso é pouco. Basta ver que as pessoas hoje, as pessoas têm a sua religião, mas se precisar atacar, agredir, ferir, basta que a gente pegue números, né? A quantidade de igrejas que abrem e pega as estatísticas de conflitos, violência, porque o materialismo ele tá muito forte, né? Essas ideias mais frágeis religiosas, as pessoas não levam a sério. As pessoas levam a sério quando elas estão lá no momento na palestra da Casa Espírita, que tem alguém fazendo uma oração, daí a pessoa vá. A gente vê as famílias na Casa Espírita, né? Parece que todo mundo, todas as famílias são estruturadas, são lindas, né? O marido fecha os olhos, ora, a esposa pega na mão do marido, as crianças são comportadas. Mas é naquela uma hora ali, fora dali, é como é na igreja. A gente faz um teatro ali de uma hora e meia, e a vida social, cotidiana é a mesma, não muda. A gente fez a mesma coisa com a Casa Espírita. A Casa Espírita é a mesma coisa. A Casa Espírita é um teatro. As pessoas fazem um teatro na Casa Espírita. Durante uma hora ali, elas vão lá, aí para se sentir menos culpadas. Olha, exatamente como na igreja, para se sentir menos culpadas, a gente dá a cesta básica, a gente dá uma roupa velha. A gente foi lá, visitou a casa de Deus, pode voltar para casa e continua do mesmo jeito, marido, esposa, filho, educação. A gente viu as pessoas brigando por política, brigando, fazendo guerra, se odiando. Todos os lados, a gente não está falando de nenhum lado aqui. E os espíritas no meio. Mas o espiritismo era para ter um comportamento diferente, né? Mas por quê? Porque não o interesse pessoal momentâneo do agora, que é fruto do materialismo, é mais forte do que a crença. Se o agora é mais forte do que a crença no futuro, eu não largo, eu não abro mão de nada. Eu não abro mão do agora por causa do depois. Eu vou viver o agora. É o que aconteceu. Então a gente parou de ouvir esses conselhos, como os espíritos estão dizendo. Não, eles vão dizer, ó, qual é a função principal ali, eles vão dizer, se ocupar das nossas imperfeições. A gente usou o espiritismo para ficar especulando coisas em vez de cuidar das nossas imperfeições. E a gente foi criando sistemas. Então hoje a gente tem tudo que é sistema, né? Vários, a gente abre aí as páginas espíritas, cada uma falando uma loucura diferente da outra. Mas nenhuma trata do problema da imperfeição moral. As pessoas estão mais preocupadas em saber como é que é a colônia espiritual, como é que é o hospital espiritual, como é que é o perispírito, como é que é a reencarnação passada, como é que é porque o fulano fez tal coisa, daí ele veio, daí agora tem uns espíritas aí que a espaçonave veio, levou, trouxe, botou um chip, tudo, tudo ficção, e a gente ficou usando
os espíritos para ficar tratando desses assuntos. E aí vem os espíritos mentirosos e ficam criando sistemas, né? Aí cada espírito vem e conta uma história mais fantástica. Não, lá tem um aparelho assim. E enquanto as pessoas estão discutindo isso, elas não se melhoram. Não se melhoram, não praticam evocação para evocar os espíritos superiores, para se melhorar moralmente, para saber realmente o que a gente tem que fazer para sair daqui melhor. Porque a gente fica preocupado com essas coisas. A gente está preocupado. Basta ver. Bom, a gente já falou tanto disso que até é redundante a gente falar da. Se a gente pegar o filme mais atual aí, que é o Nosso Lar 2, que é o foco ali? É o cara que está na lama, é o espírito que lá, o obsessor, que está fazendo a criança botar fogo na casa, essas coisas fantásticas que as pessoas ficam, meu Deus, mas não se trata do principal, que é a questão moral e com a ajuda das evocações, né? Então, a gente foi, não vades além, a gente foi além, criou teoria, olha como a teoria diz, acreditaria saber quando na verdade nada sabereis, nada sabereis. A gente fez isso, a gente acredita que sabe, e na verdade a gente não sabe de nada, né? A gente está perdendo tempo com sistemas. Mas a gente pode retomar isso, ó. A gente está mostrando aqui essa questão, eles estão dizendo para não ir além. Semana passada a gente usou lá o critério dos atributos de Deus. A gente está mostrando os limites. Eu tenho várias pessoas que me procuram perguntando sobre as teorias aí do movimento espírita. Hoje, 90% das minhas conversas no Kardec Tube eu tenho que ficar justificando o que o movimento espírita fala. Mas o movimento espírita fala porque decidiu não estudar Kardec. E aí a gente que quer estudar Kardec tem que ficar primeiro justificando e argumentando contra as obras que vão contra Kardec. A gente gasta um tempão em vez de estar estudando Kardec. Porque a gente foi além dos limites que o Espiritismo vai colocar para tratar das coisas, tanto de Deus, como a gente vai ver, da matéria e do próprio Espírito. E a gente deixa de lado o mais importante. Eu vou ler por último e paro de falar exatamente a frase que eles dizem. A frase final da questão 14: estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes dela, o que será mais útil do que pretender despenetrar no que é impenetrável. Em vez de ficar tentando penetrar o que é impenetrável, a gente devia cuidar das nossas próprias imperfeições. Mas a gente fica... Daí cada teoria mais fantástica que diz penetrar mais, a gente adora. E aí o livro vende, o filme vende. A gente vai ter que fazer uma escolha, né? Vamos ver se as pessoas estudando Kardec conseguem perceber isso. Eric. Aquilo que eu já falei, né? Não sei se agora o pessoal do meu canal está me ouvindo, porque eu estou transmitindo para o meu canal também, mas é o que Kardec fala, né? O espiritismo, os espíritos, eles tem um limite para o nosso conhecimento, né? Para até onde a gente pode saber, né? Então, todos esses erros no movimento espírita brasileiro vieram nessa questão do orgulho, né? Ir além do determinado, né? Os espíritos vieram e disseram, né, que o mundo espiritual não pode ser explicado na nossa linguagem, né? E aí o movimento espírita ignorou e quis transformar o mundo espiritual numa cópia, né? A mesma coisa em relação a todos os outros sistemas, né? São também frutos do orgulho, né? Porque o espiritismo, como eu disse, né, o espiritismo ele não é uma mera filosofia, né? Como o platonismo ou o kantismo. Ele porque o filósofo ele especula, né? Ele fica especulando, né? O espiritismo é uma ciência, então ele se baseia nos fatos, né? Então as filosofias você pode especular e tal, mas no campo do espiritismo
Kardec foi se preocupar com os fatos, né? Então a gente tem os atributos, né? Agora, a natureza íntima mesmo, isso a gente não consegue saber. E, né, na época de Kardec tinha vários sistemas já, né? Que eu até me referi ao sistema do panteísmo, que acreditava que a alma se fundia no todo depois, e aí perdia a sua individualidade, né? O que seria uma espécie de materialismo. Mas hoje tem inúmeros sistemas, né? Coisas ridículas, né? Até uma pessoa aqui que está vendo meu canal, ela comentou que tem um médium agora que está falando do He-Man, falando que está incorporando o He-Man, né? O outro incorporando o dragão. Então, parece que quando mais tempo passa, mais ridículo vai ficando, né? Mais notoriamente ridículo, né? E o que é pior, né, Eric e Michel, pessoal, é que dizem que é espiritismo, né? Aí é aquilo que nós estávamos conversando antes de entrar aqui no estudo, que isso é muito mais prejudicial, e o Kardec já tinha, né, feito essa previsão lá atrás, que é dentro do espiritismo é que ia ser o problema. Fora não, porque aí a gente até entende. Quando os espíritos também, aqui eu entendo, quando eles vão dizer, olha, não vai além disso aqui, não cria sistema não, porque depois fica difícil de você abandonar essas ideias, até por uma questão de orgulho, que já foi tratada pelo Michel e por você, mas é o que a gente vê, né, o que a gente está presenciando, a dificuldade que pessoas têm, principalmente por uma questão até de idolatria mesmo, a espíritos e médiuns, abandonar esses sistemas e buscar fazer um estudo dentro da ciência espírita para compreender o que o espírito está dizendo aqui. Olha, não vai além, não. Para por aqui, porque vocês não vão conseguir compreender. Procura trabalhar em você as suas imperfeições aí, que vocês vão ganhar mais. E aí o Michel foi feliz quando ele disse assim, no movimento espírita se entretem com discussões sobre colunas espirituais, órgãos do perispírito, ovoides, não sei o que mais, e por aí vai. Agora você já está falando de He-Man. Então veja que se perde nesses labirintos, ridículo, como você disse, né? E o estudo da moral fica mal compreendido, né? A Lucimar fez um comentário agora aqui, e que, infelizmente, deixa eu até colocar aqui, é uma realidade, que são espíritas em portas de hospitais intimidando, né, pessoas que querem a prática do aborto, brigando, impondo, né, sem compreender que primeiro essas pessoas têm que ouvir a ciência. O que a ciência vai dizer acerca disso? E fazer o estudo da moral. E esse estudo ele é individual, quando não coletivo, mas tem que ser um estudo profundo. E não querer impor, porque é questão de ideias, né? E ideias não se impõem, você vai esclarecendo. Eu acho que o ponto de partida, ao meu sentir, é esse. É a falta do esclarecimento nos faz agir, como nós estamos vendo o movimento espírita, cada vez mais ridículo, cada vez mais afundando. Michel. Sim, não, e eu não posso. O que as pessoas têm que entender é o seguinte: eu não po, eu posso defender as minhas ideias ou deixar claras as ideias e posicionamentos do espiritismo, mas eu não posso agredir, violentar as pessoas que não cumprem a moral espírita. São coisas diferentes. Isso o movimento espírita confunde muito. Então eu não posso, por exemplo, a pessoa é contra o aborto, que é um direito da pessoa, é um direito de crença dela ser contra o aborto. Aliás, o espiritismo é contra o aborto. Agora, eu não posso, por causa disso, dessa recomendação moral do espiritismo, eu não posso agredir uma pessoa, violentar uma pessoa, perseguir uma pessoa em nome da moral. Percebe? São coisas diferentes. Eu posso combater, mas eu tenho que combater com ética. Posso defender os meus posicionamentos, as minhas ideias. Agora, eu não posso agredir, perseguir, violentar. Eu não posso, em nome do bem e da verdade, praticar o mal e a violência. Esse é o problema. Esse é o problema. As pessoas confundem.
É muito o que aconteceu com essa invasão da discussão política no meio espírita. É claro que os espíritas podem ter a sua visão política, se envolver com política, defender seus posicionamentos políticos, participar do jogo político. É evidente que pode. Só que eu tenho que fazer, se eu sou espírita, eu tenho que fazer isso com ética. Então eu não vou ser eu que vou espalhar mentiras, injustiças, ataques, agressões. Eu vou dar o exemplo. Eu vou defender no campo das ideias. Percebe? Então não é. As pessoas confundiram defender a verdade ou defender um posicionamento com o fato de, bom, se aquilo é verdade e a pessoa foi contra aquela verdade, então eu tenho que agredi-la, eliminá-la, violentá-la. Por exemplo, a gente, nos nossos grupos, a gente é enfático. O Kardec Tube, então, nem se fala. A gente deixa absolutamente claro que a gente pensa da obra do André Luiz. A gente discorda frontalmente da obra do André Luiz. Agora, eu vou começar a perseguir na rua quem gosta do André Luiz ou concorda com o André Luiz, violentar a pessoa, maltratar a pessoa, perseguir, fazer uma campanha contra a pessoa. Veja, isso é extrapolar o limite da crença. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode extrapolar o limite da crença. Aquela questão do Livro dos Espíritos que fala que a convicção não se impõe, né? Que ele fala, fazei a exemplo do Cristo, usando da brandura e da persuasão, né? Porque não adianta eu ser pior do que aquele que eu estou combatendo. Então, por exemplo, hoje que as pessoas estão brigando por política, a pessoa ela entende que aquilo é o certo e em nome daquilo ela mata, ela agride, ela violenta, ela, bom, aí eu ultrapasso o limite. Aí eu ultrapasso o limite. E aí fica todos os lados justificando. Mas em ética e moral eu não posso ficar olhando o outro. Ah, mas o outro também fez. Bom, mas eu não tenho que fazer. Se o outro está usando o discurso equivocado ou está agindo com agressão, com violência, eu não tenho que fazer igual. Então a gente meio que se perdeu nisso, a gente confunde. É claro que a gente pode aí defender as nossas ideias, defender. Isso é um direito da pessoa. Agora eu tenho que tomar cuidado que aquela velha noção de ética básica, até onde vai meu direito? Até onde começa o direito do outro. Então a gente criou uma sociedade hoje que é muito parecido com a intolerância religiosa. Eu tenho o meu Deus, a minha crença. Se a pessoa não seguir, ela tem que ser eliminada. A gente transformou isso agora. Agora a moda é discussão política, né? O outro não é mais alguém que eu discordo politicamente, é um inimigo que tem que ser eliminado. E o movimento espírita usando Kardec fazendo isso. Fazendo isso, trazendo a violência, a agressão, seja a violência física e verbal. Então a gente tem que saber os limites. A gente tem que saber os limites. Por exemplo, eu sempre cito o exemplo, a gente está aqui defendendo aquilo que a gente entende de espiritismo. Agora, a gente ir para praça pública ou invadir as casas espíritas sem ser convidado, ou invadir as lives alheias sem ser convidado e começar a agredir as pessoas, aí é passado o limite. Então, aqui, é claro, a gente tem o direito de defender nossas ideias, a gente defende, tenta argumentar, mostra os textos, incentiva a leitura, faz as críticas. Agora, a pessoa vem aqui, olha, raciocina, compara, às vezes questiona, mas o limite é esse. Então, é isso que se perdeu. As pessoas perderam isso. Ou a gente tem um lado que pensa que não pode divergir, ou a gente tem um lado que diverge a ponto de se agredir. Esses dois pontos estão errados. Esses dois pontos estão errados. Kardec dizia que eu ficarei com aquele lado que tiver mais caridade. Eu ficarei com o lado que tiver mais caridade. Não é que Kardec está jogando a racionalidade fora, não é isso.
é que quando eu coloco a violência acima da própria discussão da verdade, aí eu ultrapassei o limite ético da discussão da verdade. Esse que é o problema. Aí é exatamente a violência dogmática, né? Eu tenho a verdade e o outro tem que ser eliminado. Eu saio, eu ultrapasso o limite da discussão, da boa discussão que Kardec fazia, né? Então, eu acho que é importante a gente falar isso e fomentar que as pessoas saibam disso. Quando começar a sair, eu tenho muito isso. Quando começa a discussão a ir para o lado da raiva, eu volto para minha caixinha lá e digo, não, porque se a gente deixar passar esse limite, a gente se perde, né? Aí a gente sai do campo da caridade, né? A gente sai do limite. Bom, da minha parte, eu acredito que seja isso. Eu não sei se vocês vão botar mais uma questão, mas eu quero já me despedir, agradecer. Semana que vem a gente pega a 15 a 16 e encerra esse assunto e vamos entrar no assunto novo. Mas se não tiver mais nada, eu já deixo o meu agradecimento, o meu boa noite a todos, ao Lauro, ao Eric em especial, e que a gente esteja aqui semana que vem. Eric. Então, eu queria agradecer, foi excelente estudo, né? E a gente continua na semana que vem. Muito obrigado. Eric Michel, eu que agradeço, né, na participação do estudo, estarem aqui comigo no estudo, melhor, e juntamente, né, com você que está nos assistindo agora, lembrando que caso vocês ficaram com alguma dúvida, aquilo que vocês não concordaram, enfim, né, traga aí, deixe nos comentários abaixo da descrição do vídeo, que a gente, na semana que vem, aborda o assunto, porque a ideia é realmente desenvolver um estudo. E amanhã, às 18 horas, às 18 horas, nós temos o nosso estudo da Revista Espírita, já ficam todos convidados. Mais uma vez, então, obrigado a todos e nos vemos, deixa eu achar aqui, no próximo vídeo. Um abraço a todos, pessoal. Fiquem em paz.